A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. E aqui é a missionária Mônica Carvalho e hoje, com Todo Dia com Cristo, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, né? E hoje eu quero orar, agradecendo a Deus e pedindo toda a sua direção. Pai, muito obrigada por mais um dia, pelo Todo Dia com Cristo, pelas vidas que têm sido edificadas. Toma a frente, a direção, Senhor, que a Tua palavra venha penetrar como espada de dois gumes a nossa alma. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Quero compartilhar hoje em Êxodo 15, capítulo 15 de Êxodo, né? Êxodo, o livro da saída do povo de Deus do Egito. Êxodo 15, quero ler aqui o versículo, a partir do versículo 20, diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Louvado seja Deus. O livro do Êxodo é o livro onde nós chamamos de o livro da saída do povo de Deus do Egito. O povo já estava sofrendo no Egito há 430 anos. Que também foi predito, né, pelo próprio Deus, que o seu povo iria ser cativo, né, ser prisioneiros, viver num jugo desigual por 430 anos. E quando Deus coloca o seu povo nessa situação, é porque Ele quer ensinar, né? E a cada dia Deus nos transforma, nos ensina. A sua pedagogia é muito diferenciada. E muitas das vezes nós não entendemos a forma que o nosso Deus trabalha, não é verdade? Então existem situações que passamos que não entendemos na hora. Mas a própria Bíblia, ela diz que o que passamos hoje não entendemos, mas que no futuro, né, nós iremos entender. Quantas situações você já tem passado, situações que você não entende na hora, mas que posteriormente, em outro tempo, você diz: hoje eu me recordo e hoje eu entendo tudo o que eu passei. Então o povo estava há 4 séculos ali no Egito, vivendo uma vida totalmente um jugo desigual, né? Faraó dominava, né? Aquele povo crescia muito e o povo de Deus entra no Egito ainda na época que José era governador. Existia José, né? Foi levantado como governador do Egito e através de José vieram 70 hebreus, né? Da sua família, seu pai, seus irmãos. E a Bíblia diz que entraram 70, né? 70 hebreus ali no Egito na época de José. Então, após 4 séculos, tinha por volta de muito mais de 2 milhões de hebreus ali dentro do Egito. E nessa época, agora, não era mais o faraó da época de José. Vários outros faraós foram se levantando no Egito até chegar na época em que os faraós não se lembravam mais dos feitos de José, do que José tinha feito, né, para poder proteger o Egito. Então ali começou agora o faraó a ter um olhar, né, um olhar de julgamento, um olhar humano, e começou a ter medo daquele povo que se multiplicava. E ele tinha medo de uma ocasião, aquele povo se rebelar, porque seria difícil de conter devido ao quantitativo de pessoas ali. Então aquele povo foi se tornando escravos, né?
subjugados ao faraó, ao Egito. E o que acontece ali é que as pessoas de Deus começaram a viver sob pressão e opressão, né? A pressão era muito grande, a opressão era muito grande, eles viviam embaixo de vigilância, eles viviam o tempo inteiro não podendo fazer os seus gostos, adorar a Deus da forma que eles gostavam de adorar. Então aqui foi um tempo muito difícil para o povo de Deus. E nós não temos relatos, né, desse tempo de que Deus se manifestou, né, através de profetas, enfim. Mas o povo vivia embaixo de promessas, né, que já tinham sido profetizadas mesmo antes desse povo entrar ali nesse período de cativeiro. Quando nós lemos aqui o capítulo 15, o versículo 1 aqui de Miriam, que relata Miriam, aliás, capítulo 15 de Êxodo, nós estamos lendo uma passagem muito linda, pós-travessia do Mar Vermelho. Aqui a história já estava num ponto crucial da sua alegria. Quando a gente lê aqui o capítulo 15, a gente vê que tem um epígrafe com o nome O Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés. Então aqui era um momento de alegria, porque o povo já tinha superado os 430 anos, o povo já tinha sido liberto do Egito, Moisés já tinha atravessado ali aquele mar vermelho, aquele deserto, já tinha atravessado aquele mar, onde Deus operou um milagre muito grande. E quando nós lemos esse versículo, nós vemos aqui a irmã de Moisés, que também era irmã de Arão, pegando o tamboril e dançando e louvando e cantando, engrandecendo o nome de Deus, por tudo que Deus tinha feito, né, nessa jornada e o livramento que Deus tinha dado agora ao seu povo. Meu Deus! E o que a gente traz de lição sobre isso? Existe o tempo em que tudo dá certo. Aqui, esse tempo onde Miriam cantou, era o tempo de alegria. O tempo onde a gente diz assim, o choro dura a noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, aqui era o amanhecer da alegria. Agora, o povo estava livre, liberto, o povo estava feliz. Por quê? Porque estavam fugindo de Faraó. Mas ali no Mar Vermelho, onde houve ali um histórico momento de milagre que Deus operou através da vida de Moisés. Para chegar aqui, Miriam estava alegre e feliz devido a tudo que Miriam já tinha passado durante a sua vida, a sua história e também a vida do seu irmão Moisés. Para Miriam chegar aqui, Miriam teve que, muito nova, muito cedo, apenas com mais ou menos 11 ou 12 anos de idade, ela teve a responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A responsabilidade de estar sempre vigiando, né, o seu irmãozinho Moisés, que ainda era um bebê, quando a sua mãe colocou ali num cesto de junco para protegê-lo, né, da perseguição que estava acirrada a todas as crianças, a todos os bebês, né, do sexo masculino. E Miriam, ela foi chamada já muito novinha para a responsabilidade de ficar olhando aonde o seu irmãozinho ia, onde o rio Nilo ia levar o seu irmão e onde o seu irmão ia parar. E Miriam, a gente percebe nos relatos da Bíblia o quanto ela foi uma filha obediente, o quanto ela foi responsável. Ela não poderia imaginar tudo que ela iria passar depois daquilo ali. Então os anos passaram, ela ficou sempre ali ajudando a sua mãe, ela sempre vivia embaixo também de uma promessa onde Deus enviaria um libertador para libertar o seu povo daquela escravidão terrível, e ela vivia embaixo dessa promessa. E o tempo todo ela sempre foi ligada a Moisés. Enquanto Moisés estava crescendo no palácio, Miriam estava sempre por ali, juntamente com sua mãe, vendo a vida, vendo ele crescer, vendo a sua vida ali toda ser construída ali no Egito, no palácio de Faraó.
E muitas coisas aconteceram. A gente sabe que Deus chama Moisés para um chamado extraordinário, uma responsabilidade extraordinária de conduzir o povo, né, o povo de Deus, do Egito para a terra prometida. E agora Moisés, na idade de 40 anos, ele já vivia ali no palácio. Moisés aprendeu línguas, Moisés aprendeu a lutar, a ser soldado, a ser general. Moisés aprendeu tudo, aquela vida de palácio, de Faraó. Então, quando ele fez mais ou menos 40 anos, agora Deus começa agora uma nova etapa na vida dele. E eu já quero hoje liberar uma palavra para o teu coração. Tudo que nós passamos, talvez esse momento difícil que você está passando aí, isso é para gerar uma lapidação, né, no teu caráter e, logicamente, vai gerar um testemunho belíssimo, onde outras vidas serão edificadas. Então, o que eu quero te dizer nesta manhã é que você, por mais que esteja difícil a situação, por mais que a situação esteja contrária, né, e por mais que você não esteja vendo nenhuma saída, porque Moisés teve situações onde Moisés ficou praticamente sem saída. E até Deus preparar Moisés, levaram muitos anos. Foram 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, aprendendo a ser o quê? Pastor de ovelhas. E após, quando ele tinha 80 anos, é que Deus envia ele, vai para o Egito e tira o meu povo da servidão. E Moisés tinha mais de 80 anos. E dali ele poderia pensar que agora as coisas iam ser fácil. Mas eu quero te dizer, quanto mais Deus coloca a responsabilidade em tuas mãos, mais as situações se tornarão mais difíceis. Mas em nenhum momento Deus vai nos abandonar, ou em nenhum momento nós passamos sozinhos. Então Moisés, depois foram mais 40 anos no deserto novamente, agora com o povo na saída do Egito. E quantas coisas Moisés passou, Miriam passou, Arão passou, e agora os irmãos se uniram e se juntaram. Miriam, uma profetisa, Arão virou ali o sacerdote do povo, o espiritual do povo, aquele que transmitia para o povo mensagens de Deus, aquele que ajudava Moisés na caminhada espiritualmente. E Moisés, um grande líder agora. Então, para cada um, Deus tem um chamado. Deus tem um chamado. Então, de acordo com tuas provações, de acordo com o tamanho, né, da tua provação, será o tamanho do teu chamado que Deus tem no teu ministério. Então eu quero te dizer hoje, os tempos difíceis são tempos que Deus usa da sua pedagogia para nos purificar, para nos ensinar. Você vai sair desta situação com mais inteligência, com mais sabedoria e com visões espirituais e com discernimento do seu espírito. Mas lembre-se, quando chegou no Mar Vermelho, ali foi o momento mais difícil onde o povo de Deus teve que enfrentar. Na frente tinha um mar, o povo estava ali, feliz, caminhando para a sua libertação. Mas mesmo na trajetória de Canaã, até chegar em Canaã, as dificuldades foram grandes demais. Mas em todas as dificuldades, foi Deus nos provando, foi Deus provando aquele povo para que a sua fé ficasse inabalável. E quando eles chegam ali no Mar Vermelho, não tinha mais para onde ir. Faraó agora estava perseguindo o povo de Deus. E lá vinha Faraó com seus cavalos, seus cavaleiros. Só que quando tudo se fecha, quando as portas se fecham, quando o orvalho não desce mais, para alimentar o solo ou para umedecer o solo, então é um momento onde eu e você ficamos unicamente na dispensação de Deus. Oh, glória, aleluia! E viver na dispensação de Deus é o melhor período da vida de um cristão. Glória a Deus!
Porque viver na dispensação dele é viver dependendo dele. Então, creia que você tem que viver nessa dependência. Você não consegue nada com tuas forças, mas a tua força, ela vem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando o povo chega no Mar Vermelho, Deus surpreende aquele povo, fazendo um grande milagre. As águas se repartiram, o povo passa em terra enxuta. E quando o último hebreu passou, o mar se fecha, afogando aqueles cavaleiros, afogando aqueles cavalos, e todos os inimigos ali ficaram para trás. É por isso que Miriam pega o tamboril, é por isso que Miriam vai dançar e cantar na presença do Senhor, engrandecendo o nome dele, porque foi por ele que esse povo enfrentou todo esse período de deserto, de frustrações, de provações, porque por ele e para ele são todas as coisas. E eu quero profetizar que você hoje já está terminando esse Mar Vermelho. A sua trajetória está chegando no novo nível. E o nível agora é de agradecer, é gratidão. Você vai dizer como Miriam disse no versículo 19, no versículo 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Deus é um Deus que jamais, em toda a história da humanidade e da eternidade, ele nunca perdeu, porque ele é Deus soberano, único. Todo o poder é dele, todo o poder é de Deus. Se firma com Deus, espera nele. A Bíblia diz: espera nele e ele tudo fará. Vai preparando os instrumentos musicais, vai preparando o culto de ação de graças, vai preparando aí os convites para os amigos e também para os inimigos, para aqueles que duvidaram, para aqueles que zombaram, para aqueles que te feriram, porque o culto de ação de graça, ele vai ser feito para a honra e glória do Senhor. Pai, que o Senhor venha com esta palavra aplicando nos corações. Que o teu povo abra os ouvidos espirituais e abençoe esta pessoa que está nesse momento ouvindo essa palavra. Que o seu coração possa ser cheio de gratidão por ti. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Obrigada, meus irmãos. Se você gostou desse conteúdo, não fica para você não. Compartilha com alguém para ouvir essa palavra. Curte também esse vídeo, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, né? E se você sentir desejo dessa palavra chegar todos os dias aí no teu YouTube, na tua mensagem, você também pode se inscrever no meu canal. Apenas um clique aí em inscrever-se para que esse canal possa crescer, para que a palavra de Deus consiga alcançar mais vidas. Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã, permitindo o Senhor, com todo dia com Cristo.